Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 6 até o 10. O tema da minha pregação hoje é: ninguém pode alcançar a salvação. Olha o que a Escritura diz, Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, aqui ele está citando o Salmo 69, e diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, e em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Até aí, tá bom, olha para cá agora, por favor. Só para a gente relembrar o que foi ministrado na última quarta-feira, eu tinha falado até o versículo 6, o versículo 6 termina justamente dizendo que se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça não é graça. Paulo ele começa dizendo que os judeus rejeitaram o Messias. Sim, Jesus Cristo ele veio para os seus, é o que diz a Bíblia, mas os seus o rejeitaram, não o aceitaram, não conseguiram enxergar naquele carpinteiro de Nazaré o Filho de Deus. Só que daí Paulo no capítulo 11 ele começa a explicar que por conta desta rejeição Deus também os rejeitou. Só que a rejeição dos judeus não é definitiva. Da mesma forma em relação à igreja de Cristo, essa foi a explicação que eu dei semana passada, dizendo que assim como a rejeição dos judeus não foi definitiva, assim sempre haverá um povo de Deus, por menor que seja, por pequeno, por mais oprimido que seja, a igreja de Deus sempre vai prevalecer. E Paulo aqui então ele diz sobre o remanescente, que é aquele pouco que sobrou. E é o que nós vemos em toda a Escritura também. E esse remanescente, como ele diz aqui no versículo 6, é um povo escolhido por Deus, não por escolha humana. Não somos nós que escolhemos, mas Deus quem escolhe. Eu quero passar só alguns princípios aqui hoje. Primeiro, ninguém pode alcançar... Não, que ele é o tema da pregação, né? Primeiro princípio, não alcançamos a salvação, somos alcançados por ela. Olha o versículo 7, presta bem atenção. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição, ou seja, a escolha, a eleição é a escolha. Mas a eleição o alcançou. E o mais foram endurecidos. É interessante essa palavra aqui, o que Israel busca. Essa palavra é de suma importância, porque buscar aqui significa, de fato, uma busca zelosa e persistente. Ou seja, o povo buscou com todo o coração a Deus. O povo, de fato, amava a Deus, era zeloso por Deus e buscou com toda a intensidade. E Paulo aqui ainda coloca no tempo presente para mostrar que eles estavam continuando a fazer. Mas a questão é, o que esse povo em si buscou? A Escritura diz que eles buscaram justiça, que eles buscaram retidão diante de Deus. Pastor, mas isso está errado? Óbvio que não. Devemos sim sempre buscar sermos justos e retos diante do Senhor. O grande problema dos judeus é que eles buscavam com a condição de serem aceitos por Deus. Ou seja, eu busco e eu serei salvo. E não deve ser essa a condição. A condição é, nós devemos buscar a justiça e a retidão, não para que Deus nos aceite e nos salve, mas como consequência da eleição ter nos alcançado. Ou seja, por que nós buscamos a cada dia mais sermos justos, retos, fazermos aquilo que é correto diante do Senhor? Não é para que Ele nos aceite, mas pelo contrário, porque Ele nos aceitou. É interessante que aqui não diz que os salvos alcançaram a eleição. Não diz assim, olha, o povo buscou a Deus e por conta disto, por conta de tanto buscar, então eles acabaram achando a Deus. Não é isso que diz. É justamente o contrário. A eleição da graça alcança o povo de Deus. Não o povo de Deus que alcança a graça do Senhor. Isso aqui, Paulo disse justamente para destruir toda e qualquer meritocracia. Porque, meu irmão, não há salvação meritocrática. A salvação você não é digno dela. Eu não sou. Ninguém é. Como eu sempre tenho falado aqui, muitas pessoas tentam pintar a salvação da seguinte forma. É como se fosse uma corrida de revezamento, onde Deus corre 100 metros
passa o bastãozinho para mim e para você, nós pegamos esse bastãozinho e continuamos a correr a corrida. Não é assim. Não é um revezamento. Não é essa heresia que muitos afirmam que a cruz abriu as portas para que nós pudéssemos buscar a salvação. A cruz nos possibilita a alcançar a salvação. Não, não é isso. O que a Escritura diz é que a cruz efetivamente fez com que a salvação alcançasse a mim e a você. Não. Jesus Cristo, quando ele morreu, ele não abriu apenas uma possibilidade, dizendo assim, olha, eu fiz a minha parte, eu dei a minha vida, agora você faça a sua parte para que você seja salvo. Não é isso que a Escritura diz. De fato, Jesus Cristo morreu para salvar a mim e a você. E os feitos da obediência de Jesus Cristo é que nos traz graça e misericórdia. Ou seja, salvação é apenas isto. Um obedece à lei, e por conta da obediência deste, aquilo que deveria ser acreditado a ele, por conta da sua bondade e obediência, é acreditada a outro. Foi exatamente o que aconteceu a mim e a você. A Escritura diz que nós pecamos, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, por conta do nosso pecado, o que nós merecíamos era morrer, e não apenas fisicamente. Morrer no sentido de afastar da presença de Deus. Mas então, a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só que a vida eterna é mediante a obediência aos mandamentos. A questão é, quem conseguiu obedecer? Ninguém. Então Jesus Cristo vem, e ele de forma cabal e perfeita obedece toda a lei de Deus, sem transgredir em um ponto sequer. Então a Escritura diz que ele é justo. E o que acontece é uma troca. Os nossos pecados são imputados, creditados a ele, e a sua justiça é imputada e creditada a nós. O grande erro dos judeus foi que eles acreditavam em sua justiça própria, que eles acreditavam na justificação pelas obras. Eu vim falar para você, esse é o maior problema dos cristãos. O maior problema dos cristãos não é a pornografia, não é a imoralidade, não é a infidelidade, não é a mentira. O grande problema dos cristãos chama-se justificação pelas obras. Esse é o grande problema, é o calcanhar de Aquiles da maioria dos cristãos de hoje. Por quê? Porque eles se acham merecedores de algo. Assim é o ser humano, ele sempre se acha merecedor de alguma coisa. Não é assim comigo e com você? Antes de você de fato conhecer verdadeiramente a doutrina da eleição pela graça, da justificação pela fé, o que nós achamos? Achamos que Deus deve nos aceitar por conta daquilo que fazemos, por conta de nossas bondades. Meu irmão, se você for um pouco só sincero com você mesmo, você vai ver que você já orou como eu e como os fariseus. De que forma? Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais. Senhor, eu poderia estar matando, roubando, prostituindo, eu poderia estar perdendo a cabeça, mas estou aqui em um culto religioso buscando o Senhor e me esforço a cada dia mais para fazer o que é reto. Graças te dou, porque eu não sou como a minha vizinha, como o meu vizinho. Talvez você já chegou até o cúmulo de, quando pedir alguma coisa para Deus, não orar em nome de Jesus. Por quê? Porque você é certinho demais. Daí a tentação é até assim, né? Você se acha tão obediente, que quando você vai orar, então você é tentado a não orar assim, olha, Senhor, eu peço que o Senhor guarde a minha família em nome de Jesus. Mas você quase ora assim, Senhor, estou pedindo um emprego. Por quê? Porque eu sou obediente. Porque eu em nada tenho errado. Senhor, eu não estou pedindo em nome de Jesus. Não, eu estou pedindo em meu nome mesmo, porque ninguém obedece o Senhor como eu. Por vezes não fazemos isto. Achamos que somos melhores do que os outros e que a nossa obediência faz com que Deus seja devedor a mim e a você. Meu irmão, não há salvação meritocrática. O crédito, a Escritura diz que é todo de Deus. E Ele não reparte isto com ninguém. Não há pessoas que dizem, olha, eu tenho crédito com Deus, igual um pastor pentecostal que eu sempre cito. Senhor, você ainda tem o crédito contigo. Meu irmão, quem tem? Ninguém. Eu e você nunca vamos poder chegar diante de Deus dizendo, Senhor, vou pedir isso porque, convenhamos, eu tenho sido um menininho bom. Você pode pedir para o Papai Noel, para esse você pode. Seja bom o ano inteiro e peça presentinho em dezembro. Para o Papai do Céu, não. Para o Papai do Céu, nós sempre temos que chegar prostrados dizendo, Senhor, se propício para comigo, pecador.
Sei que eu não mereço coisa alguma, mas tem misericórdia da minha vida. Em Hebreus capítulo 10, é interessante que o autor diz assim: tem depois intrepidez, ousadia. Tenham ousadia para se achegarem a Deus pelo sangue do Cordeiro. Como que nós nos achegamos a Deus? Porque eu sou fiel. É isso? Porque eu não traio minha esposa? Porque eu dou o dízimo? Porque eu ajudo o necessitado? É assim que nós oramos? É por conta deste nosso currículo? Não, não. Tente, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro. Você não pode, meu irmão, chegar diante de Deus por conta das suas orações, dos seus jejuns, da sua busca, por mais incessante e zelosa que seja. Não podemos. E o que vemos aqui é que a consequência da dureza de coração desse povo, sabe qual foi? Olha o versículo 8, você pode acompanhar comigo? Romanos 11, 8. Como está escrito: Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. O sentido aqui de dureza é, de fato, incapacidade de fazer o uso das faculdades mentais. Ou seja, o povo, por conta deles serem duros e duros e duros de coração, diz a Escritura que Deus deu a eles uma incapacidade de fazer o uso de suas faculdades mentais. É mais ou menos como se você tivesse com efeito de drogas. É mais ou menos isso, né? As pessoas não raciocinam direito. Quando você está sob efeito de drogas, é assim que funciona. Você não está completamente consciente, mas também não está completamente consciente. E é isso que a Escritura diz que Deus faz com aqueles que, por vezes, ouvem, têm inúmeras chances e não se arrependem dos seus pecados. É assim que acontece. Mas segundo, não confunda salmos imprecatórios com a música Sabor de Mel. É óbvio, fiz uma sátira aqui, né? Porque aqui o que nós vemos é Paulo citando o Salmo 69, e ele está citando o rei Davi. E o rei Davi diz exatamente isso aqui: olha, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Daí no verso 9 ele cita o Salmo. E diz Davi: torne-se-lhes mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Parece aqui que Davi é um tanto vingativo, não parece? Senhor, acaba com eles. Talvez por conta de um entendimento errado desses salmos, saem essas canções ridículas chamadas Sabor de Mel. Aqui, o mais ideal para eu e você entendermos seria, em vez de lermos laço, lermos retribuição, recompensa. Que a bênção de Deus, aqui no caso, né, tipificada pela mesa, vire maldição. É exatamente isso daqui que Davi está desejando para esses homens. Para os inimigos de Deus. Ele está dizendo assim: olha, Senhor, que a bênção desse povo, que a mesa onde eles comem, que aquele frangão recheado possa fazer mal da disenteria e fazer com que eles tenham dores. Que o carro que eles tanto sonham e compram sirva para bater e sofrer acidente. Que a casa que eles demoraram anos para construir desabe o teto sobre suas cabeças. Parece meio cruel, mas é isso aqui que Davi está desejando. Só que você pensa assim: pastor, mas isso não tira o crédito da Escritura? De forma alguma. Eu vou explicar para você. No versículo 10, quando ele diz, né, que sejam escurecidos os olhos desse povo, de fato Davi está desejando para que eles espiritualmente sejam cegos. Mas o princípio aqui é o seguinte: aqueles que de fato não obedecem aquilo que Deus ordena, esses homens, quando eles alcançarem as suas bênçãos, que essas bênçãos se tornem em punição. Davi estava sendo um profeta dizendo o que acontece com aquelas pessoas que não obedecem a Deus. E de fato era exatamente o que estava acontecendo com os judeus. Você lembra dos privilégios que os judeus tinham? Eles tinham a lei, eles tinham Moisés, eles tinham os profetas. Deles descendeu Cristo. O que eles fizeram? O rejeitaram. Mais privilégio, mais condenação. E é claro que isso tem uma aplicação muito prática na minha e na sua vida. Muitas coisas boas também que aparecem em nosso caminho e em nossa vida, que aparecem no meio cristão, por conta de uma vida desregrada, por conta de um coração endurecido,
Por conta de desobediência, coisas boas podem se tornar em juízo. É isso que nós vemos acontecendo sistematicamente em nosso país. Você percebeu? Falando em termos de igreja geral, o quanto a igreja evangélica aparentemente tem crescido? Pelo menos os números do IBGE dizem que nós temos multiplicados igual coelho. Cristãos a cada dia mais, a cada dia mais. Mas será que de fato é isso que tem acontecido mesmo? Meu irmão, lembra, eu lembro quando eu estudava em 2002, 2003, no ginásio. Crente era uma ou duas irmãzinhas de saia, com cabelão, com coque na cabeça. Hoje em dia não, todo lugar que você vai, se você perguntar, você chega numa repartição pública, quem aqui é cristão? Mas um monte levanta a mão. No futebol, um monte levanta a mão. Mas você percebeu que isso não quer dizer que necessariamente Deus tem transformado a nossa nação, por mais que o número de cristãos aparentemente tenha aumentado? Você sabe, essa última semana agora, tivemos pela primeira vez um presidente da República em uma marcha para Jesus. Coisa jamais vista. Vemos épocas onde os templos, onde as igrejas são a cada dia maiores. Vivemos tempos onde não apenas há um violão tocando uma música gospel, mas há bandas e mais bandas e mais bandas surgindo a cada dia. Mas isso não prova que a fé cristã de fato tem aumentado. Sabe por quê? Percebeu quanto tem aumentado a imoralidade? O quanto tem aumentado o divórcio? Números de homicídio? Essa semana teve um pastor assassinado e quem assassinou ele foi um dos filhos dele, adotado, mas era filho. Você percebeu que dizer que o Brasil é um país predominantemente cristão não quer dizer absolutamente nada? Nada. A bênção, meu Deus, a bênção do Senhor não é quando as igrejas estão cheias, mas quando o povo chora, se arrepende, se quebranta. Isto é sinal de um povo abençoado. Você sabe, a indústria gráfica é uma maravilha. Por conta dela nós conseguimos ter papel. Mas olha que interessante. A mesma indústria gráfica que imprime Bíblias em inúmeras versões, assim como nós temos, agora está imprimindo a Bíblia inclusiva. A Bíblia onde eles provam por A mais B que o homossexualismo é bíblico e Deus aceita. Você consegue ver a maldição se tornando, a bênção se tornando em maldição? Hoje nós vivemos uma época onde a igreja moderna, a igreja do não julgueis, tem sido o que de pior tem acontecido em nosso país. Justamente isso. A igreja moderna tem afastado as pessoas de Deus a cada dia mais do que carnaval, mais do que prostituição. Se tem algo que está afastando o povo de Deus, do próprio Deus, é a igreja moderna. Pastor, mas os templos estão lotados? Olha, prove para mim que a sociedade está mudando moralmente. Então nós conseguimos, às vezes, ter uma avaliação melhor se o cristianismo de fato tem funcionado. Mesmo com templos lotados, a maldição tem se tornado, a bênção tem se tornado maldição. Já percebeu? Aqui, como Davi, ele diz, olha, que a mesa se torna em laços. Às vezes são coisas boas, que por conta de nós não sermos fiéis a Deus, aquelas coisas boas acabam se tornando maldição. Como, por exemplo, meu irmão, carro hoje em dia não é luxo para ninguém, carro é necessidade. Carro é necessidade. Lazer é uma coisa maravilhosa, é bênção. Mas o carro precisa levar você para passear justamente no dia, na hora do culto. E às vezes nós não conseguimos perceber o quão as coisas boas, por conta de um coração duro, têm se tornado em laço, em armadilha para mim e para você. O perigo das riquezas e a facilidade levam as pessoas ao comodismo. Pode ter certeza. Quanto mais uma nação é próspera, quanto mais uma nação tem dinheiro, quanto mais uma nação é feliz, a tendência é se acomodar a cada dia mais. Pode ter certeza disso. E a mesa se tornando em laço e armadilha. Porque convenhamos, você está lá na sua casa, e você sabe, puxa, hoje tem culto. Daí você lembra, mas calma aí, um dia depois está na internet. Vou ficar aqui. E às vezes você ouve mesmo. Debaixo do cobertor, fazendo serviço de casa, correndo. Eu ouço correndo. Nada contra essas coisas. Mas nada substitui estarmos juntos como igreja.
louvando a Deus juntos, orando, unidos. Nada substitui essas coisas, absolutamente nada. Estar junto com os irmãos. Quanto mais próspera é uma nação, menos ela busca a Deus. Algumas semanas atrás eu conversava com um casal de irmãos, e eles me diziam que eles passaram 15 dias na Suíça. Chique o negócio, né? Não trouxeram nem um chocolatinho para o pastor, mas tudo bem. 15 dias na Suíça. E eles dizendo para mim, pastor, é absurdo lá. Literalmente, os carros estão vindo para lá e para cá. Você põe o pé na faixa de pedestre. Se é no Brasil, o que acontece? Passa no seu pé, né? É isso que acontece. Pastor, você põe o pé, mas não, para todo mundo. Você não vê um papel de bala no chão. Na igreja, você procurar, tem chiclete colado debaixo das cadeiras aí. Eu falo, pastor, é absurdo a educação daquele povo. O povo tem muito dinheiro, as coisas são fáceis de comprar lá. Só que ele dizia, só que eu percebi uma coisa terrível também. Sabe o quê? As igrejas vazias. Absolutamente vazias. Igrejas onde há cultos de 3 em 3 meses. Porque convenhamos, quando que normalmente nós buscamos a Deus? Você ganha na loteria, você pensa, para a igreja dar o dízimo é tudo que eu queria. É isso que você faz? Você vai para a igreja o dia que está desempregado, normalmente. O dia que a doença chega à sua casa. O dia que o desemprego bate. O dia que o marido e a esposa vão embora. Infelizmente, quanto mais é próspera uma nação, menos ela busca a Deus. E o juízo de Deus, de fato, vem sobre as pessoas que não aproveitam a oportunidade que elas têm dia a dia de buscar ao Senhor. E terceiro, lições e ensinamentos gerais. É interessante que a primeira coisa que nós vemos aqui é que o povo de Israel, ele não alcançou a salvação. Pastor, como que eles não alcançaram a salvação? Eles não buscavam a Deus de verdade? Buscavam. Eles não amavam a Deus? Amavam. Paulo diz no capítulo 10, olha, eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Todavia, o zelo deles é sem entendimento. Ou seja, eles buscavam a Deus de forma zelosa, sincera, mas sem o entendimento correto, principalmente a respeito do Messias. Os gentios, a Escritura diz que eles alcançaram a salvação. Por que eles alcançaram? Porque eles buscaram a Deus? Não. Você pode só voltar uma página comigo aí? Olha o que diz o capítulo 9, versículo 30. 30 até o 32. Romanos 9, 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação... Olha, os gentios falam de nós não buscávamos a Deus, não buscávamos ser salvos, não buscávamos ser justificados. Olha o que ele diz. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia... Aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Olha que triste. Olha o que Paulo está dizendo. O povo de Deus, que Deus escolheu, Israel, os judeus, eles tinham tudo para ser salvos, e não foram. Por quê? Porque eles não foram zelosos? Foram sim. Mas eles buscaram a salvação mediante a justiça própria. E os gentios que não buscavam, alcançaram porque eles olhavam para a Escritura e diziam assim, esses mandamentos é impossível cumprir. Eu não sei quanto a você, mas toda vez que eu leio aquela passagem que diz que nós seremos julgados, não apenas por nossos atos, mas também pelos nossos pensamentos e motivações, meu irmão, dá até tremedeira. Deus mostrando multimídia. Só para você. Eu tenho medo. Ser julgado pelas coisas que passam na minha mente. Coisas que se a minha esposa soubesse, talvez ela nunca teria casado comigo. Que se os meus filhos soubessem, teriam vergonha do pai que eles têm. A Bíblia diz que os gentios, assim como eu, assim como você, olharam para a Escritura e disseram assim, nós não damos conta de cumprir. Nós precisamos que alguém cumpra a lei por nós. E por conta disso foram justificados. Porque é isso que Deus fez. Deus deu a lei justamente para que eu e você tivéssemos essa certeza de que nós não conseguimos cumpri-la pela força do nosso braço. E é claro, em relação a mim e a você, funciona da mesma forma. Talvez você aqui hoje, meu irmão, já estou encerrando, talvez você aqui hoje, você busca a Deus de forma verdadeira e sincera. Só que se você buscar a Deus de forma verdadeira e sincera, mas sem um entendimento correto a respeito desta doutrina, da justificação pela fé, pode ser que você mesmo com anos de igreja
termine a sua vida sem ser salvo. Eu não duvido jamais da sua sinceridade. Talvez você é sincero com o seu dízimo, com a sua oferta, você não falta culto, você ora, você lê, você toca, você faz boas obras, isso é bênção. Mas o intuito meu e seu é queremos colocarmos essas coisas diante de Deus para requerermos a salvação. A Bíblia diz que a salvação está bem longe de mim, de você. Esta foi a grande tragédia de Israel. Eles buscaram a salvação meritocrática. Não é assim que funciona, de forma alguma. E se qualquer pessoa que esteja numa igreja hoje, que ainda acha que ela é salva por meio daquilo que ela faz, o que a Escritura diz é que ela está no mesmo caminho dos judeus. Pode ter zelo, paixão, amor verdadeiro e ser sincero. Todavia, ela ainda está perdida. Perdida. Há somente uma forma de sermos salvos. E a Escritura diz que é mediante a cruz de Cristo. Não existe outra forma, não existe nada que eu e você venhamos a introduzir na salvação, a não ser Cristo morto e crucificado. E sabe qual é a grande prova de que você é salvo? Uma avaliação que você pode fazer com você é como você reage em relação a essa doutrina quando ela é pregada. Quando você ouve que a salvação ela não depende do que você faz, mas daquilo que Cristo fez, isso faz com que você fique indignado, porque convenhamos, o que eu fiz, o que adianta? E todas as minhas boas obras, jejuns, orações, montes, quantas vezes eu li a Bíblia? Ele está dizendo que isso aí não adianta nada para ser salvo? Não, absolutamente nada. Se você fica indignado quando você ouve que a salvação não depende daquilo que você faz, significa que a salvação está bem longe de você. Agora, se você ouve que a salvação não é por causa daquilo que você faz, e você dá um pulo de alegria dizendo, graças a Deus não é por aquilo que eu faço, porque eu só faço cagada, você está bem perto de ser salvo. Uma vez eu pregava sobre isso daqui, e tinha uma senhora no culto, 70 e tantos anos, quase 80, e na hora que eu terminei, ela não me deixou nem descer de onde eu estava, e disse assim, o que você falou é absurdo. Você está dizendo que eu, mulher de um só marido, a vida inteira casei virgem, só conheci o meu marido, enterrei o meu velhinho, fui de igreja a vida toda. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou para o mesmo céu, que a prostituta, se ela se arrepender? Eu disse, sim. Meu irmão, eu acho que era meio fraquinho, eu acho que ela queria apertar o meu pescoço. Mas você percebeu como que muitas pessoas são dessa forma? Agora, se você, de fato, olha para a Escritura e diz assim, ainda bem que Deus me escolheu, porque do contrário eu jamais teria o escolhido. Esse sim, a salvação está bem perto. Aqueles que reconhecem que são maus, que são pecadores. Portanto, o maior obstáculo para o cristianismo não vai ser, jamais será as outras religiões. Não é o catolicismo romano. Não são testemunhos de Jeová, não é o adventismo. Não são nem os ateus. O maior obstáculo ao cristianismo é o falso cristianismo. E principalmente a doutrina da justificação pelas obras. Aquela doutrina da qual você diz que você é salvo por meio daquilo que você faz. Se você quiser gerar prova essa semana, amanhã se puder, chegue lá no seu serviço. Pega um crente. Não só evangélico, não. Pode ser até um católico, adventista, qualquer um. Chegue e faz a seguinte pergunta para ele. Filho, seguinte, se você morresse hoje, nesse momento, para onde você iria? Ou põe uma enquete no Facebook hoje. Jesus voltasse hoje, estaria preparado? Põe para você ver. Eu vou adiantar a resposta da maioria para você. Eles vão dizer assim, olha, é uma resposta meio difícil de dar, né? Tem tanta coisa para mudar ainda. Puxa, tem umas coisinhas aí que eu preciso largar a mão ainda. Tem umas coisinhas que eu tenho que mudar. O que ele está dizendo em outras palavras é o seguinte, a partir do momento que eu mudar, talvez esse vício que eu tenho, talvez esse caixa 2, esse adultério, talvez essa imoralidade, talvez essas mentiras, assim que eu mudar essas coisinhas, daí eu estou jóia, daí Jesus pode voltar e falar, rapaz, você está perfeito. Você consegue ver que eles confiam neles? O conhecimento que faltou aos judeus foi de fato o de Cristo crucificado e apenas isto. Ou seja, a luz rejeitada, por conta deles rejeitarem essa doutrina, o que aconteceu é que causou neles ainda mais endurecimento. Eu vou deixar bem claro, esses salmos imprecatórios, assim como aqui Paulo cita Davi, eles não são um álibi para a gente desejar o mal para o outro, de forma alguma.
Mas são profecias ditas por homens que também foram inspirados por Deus, dizendo que, de fato, todo aquele que tem a oportunidade constantemente de se arrepender e não se arrepende, o que acontece é que uma hora o coração deles vai endurecer de vez e eles vão ser ainda mais penalizados porque tiveram inúmeras oportunidades de se arrepender dos seus pecados e não se arrependeram. Amém, meus irmãos? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.